Profesor, cuando usted... Buenas tardes a todos. Eu vou falar um assunto não tão complicado como o do professor, né? Muito bem apresentado. Vou falar um pouco para vocês. Essa é minha cidade. Minha cidade é cerca de 300 quilômetros de São Paulo, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto temos 12 universidades, 4 faculdades de medicina, 120 mil estudantes universitários. É um polo muito importante em Brasil. Temos uma população de 700 mil habitantes, 120 mil estudantes universitários. E estou muito honrado de estar tudo com vocês, falando desse 18º Congresso da FLAOS, Federação Latino-Americana. Vou falar de um assunto que todos vocês conhecem, é o assunto de avaliação do líquido amniótico. Ayer só falávamos na parte qualitativa do líquido amniótico. Hoje estamos falando na parte quantitativa. O ultrassonido permitiu falar da forma quantitativa do líquido amniótico. Para falar da parte quantitativa, é necessário que tenhamos como se faz a produção do líquido amniótico. Mira, entre 7 a 30 dias ultrafiltrado, pero arriba de 20 semanas, com a queratização da pele do feto, 99% é a diurese fetal e 99% a regulação do líquido amniótico se faz pela deglutição fetal. Então, a grande produção de líquido amniótico é pela urina do feto. Temos 99%, 1% las troca através da pele do feto e da saída da secreção do trato respiratório fetal. E, se temos um aumento do líquido amniótico, temos que ter um aumento da produção de urina fetal ou uma malformação do sistema nervoso central que compromete os centros da deglutição ou uma obstrução do tubo digestivo alto, ou uma patologia que aumenta a saída da água da pele do feto. Então, temos a causa mais frequente, seria a parte relacionada com a malformação fetal, que compromete a deglutição do feto. Então, mira, durante o tempo que temos há um pequeno vídeo acá, não apareceu a vocês. O grande problema de avaliar a quantidade de líquido amniótico é que o líquido amniótico aumenta até 34 semanas, tendo 1000 ml, e depois diminui. Mira, na 30ª semana, com 600 ml, 25% da cavidade uterina é líquido amniótico. Na 40ª semana que temos 600 ml, apenas 10%. Então, temos o aumento do líquido amniótico e depois há uma diminuição, e depois temos uma variação muito grande da quantidade, da proporção de líquido amniótico na cavidade uterina. Então, inicialmente, nossa experiência era clínica. Havia uma baixa quantidade de líquido, uma grande quantidade de líquido. Agora, desde 1981, com o professor Phelan, o professor Manning, começamos a trabalhar em uma avaliação semi-quantitativa de líquido amniótico, através de Bolson. E, em 1986, Phelan introduziu o ILA, Índice do Líquido Amniótico. Então, a classificação do ILA seria oligoaminia abaixo de 5 centímetros cúbicos, avaliando os 4 quadrantes, líquido diminuído 5 a 8 centímetros, normal 8 a 18 e líquido aumentado de 18 a 25 e polidramenia arriba de 25. Quanto ao Bolson, abaixo de 2 centímetros, oligodramenia, 2 a 8 normal e acima de 8 polidramenia. Nós temos utilizado essa classificação de Suderman, que habla sobre o ILA.
E quanto ao bolsão, essa é a classificação que nós temos utilizado. Pero estamos desenvolvendo um projeto, esse projeto vai sair um trabalho publicado que vou mostrar a todos vocês, que cada vez mais os bolsones são mais fidedignos, mais reprodutíveis do que o ILA. Então, evaluamos no ILA os 4 bolsones e vamos ter o valor do ILA, do índice de líquido amniótico. Isso tem que ser feito com a madre na posição supina e o transdutor tem que se quedar sempre na mesma posição, ou transversal ou horizontal. Polidramino. Temos um ILA arriba de 25 ou um bolsão que tenha mais de 8 centímetros. E como podemos sospechar da polidraminia? Com a altura da altura uterina. A altura uterina de 20 até 32 semanas acompanha a idade gestacional. Quando temos aumento da altura uterina, temos que pensar ou um polidramino, ou hemeralidade, ou macrosomia. Esse é um trabalho mostrando a incidência de polidraminia. Varia de 0,2 até 1,6. Trabalho que nós desenvolvemos em 96, havia 1% de polidraminia no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E, quando temos polidraminia, há uma grande associação com a normalidade fetal, variando de 50% até chegando a 9%. Nós tivemos 45% de malformações. Sistema nervoso central foi a grande maioria. Com a mortalidade fetal está bem desenvolvida, chega até 70%, porque está muito relacionado com malformações. Diabetes materno, que aumenta a diurese fetal, chega até 36%. Nós tivemos 7,5%. E hemeralidade, quando temos a feto-feto transfusão, no feto receptor, temos também polidraminia, e nosso trabalho tivemos isso, e com a gravidez monocoriônica, tivemos 5%. A etiologia. Primeiro, pensar em malformação. Sempre que temos um bolsão acima de 8 centímetros, ou uma polidraminia, ou um ILA acima de 5, pensar em malformações fetais. Sistema nervoso central ou obstrução de tubo digestivo alto. Gestação remenal monocoriônica, onde o feto donador fica com aumento de líquido amniótico. Hoje temos uma apresentação do professor Hernan, que vai falar sobre a restrição seletiva em caso de gravidez monocoriônica. Isso é muito importante, como fazer a diferenciação de gravidez seletiva e da feto-feto transfusão. Diabetes, infecção congênitas, imunização, corianriomas e não conhecida, a desconhecida. Essas são as causas mais frequentes da polidraminia. Isso foi possível com ultrassonido. Nós, quando se formamos, eu me formei em 1969, não havia ultrassonido. Como conhecia que havia uma polidraminia? Ou através de exame de radiológico, ou durante a ruptura da bolsa amniótica, havia um banho de líquido amniótico. Agora não, temos a possibilidade de avaliar a polidraminia. Esse é material que nós publicamos em 96, que foi a experiência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Tivemos 45% de malformados e foi a primeira vez que as causas desconhecidas foi mesmo abaixo de uma causa conhecida, 35%. Hidropsia não imune 7,5%, diabetes 7,5% e na feto-feto transfusão em líquido receptor 5%. Como podemos fazer o diagnóstico? Nesse livro que nós publicamos em 2010, o diagnóstico é quando a suspeita se faz pela altura que é clínica, com a fita métrica. Anamnese, exame físico, confirmação diagnóstica. Há um polidramino. Devemos avaliar se há alguma anormalidade fetal. Se há uma anormalidade fetal, sempre fazer a amniocentese e estudar o cariótipo do ninho. Se caso não há anormalidade, fazer uma investigação laboratorial. A dosagem de anticorpos,
sempre o teste de Cumbres indireto é fundamental. Diagnóstico de diabetes, haciendo o programa de GTT cambiado de 75 gramas de açúcar, e sorologia para sífilis, tóxico, citomegalovírus, né, e mesmo zika, chikungunya, qualquer tipo de infecção podemos ter polidramenia. E ainda tivemos um caso de proteinograma, proteinemia materna barra hipoproteinemia materna, que pode desenvolver polidramenia. Se todos esses marcadores não são conhecidos, não há malformação fetal, alguma vez deve ser considerado na amniocentese a ser um estudo genético, se não há uma causa genética na situação. Oligodramenia. A suspeita clínica há uma prevalência alta, certo? A prevalência varia de 10 a 15% de los casos que têm oligodramenia. O diagnóstico se faz pela ultrassonido. Ultrassonido podemos fazer não ter bolsão abaixo de 2 centímetros ou um ILA abaixo de 5 centímetros, né? Isso é o marcador de oligodramenia. Quando temos um bolsão muito pequeno, use o Doppler para avaliar se não há pequenas partes de vasos fetais que pode justificar que não seja um bolsão, que seja presença de partes fetais. Etiologia, primeiro, amniorrex, é fundamental. Segundo, a insuficiência placentária. Terceiro, o uso de drogas anti-inflamatórias no esteroide. É muito importante. Nós temos uma incidência muito alta de mulheres com oligodramenia utilizando anti-inflamatório como causa de... Os anti-inflamatórios diminui a produção de prostaglandina, isso aumenta a produção de hormônio antidiurético. Malformações fetais, que seriam malformações renais. E na feto-transfusão, esse é um marcador do feto donador, que temos, então, oligodramenia. Temos repercussões importantes, oligodramenia é importante, uma das grandes causas de óbito, mortalidade fetal, sem causa conhecida, oligodramenia sempre deve ser pensado que é um caso muito importante, porque está muito relacionado com insuficiência placentária. A conduta. Quando nós temos oligodramenia, uma situação é avaliar a situação general da paciente. Se a paciente é hipertensa, tratar a paciente, utilizar uma hidratação oral e algumas vezes hacemos hidratação venosa também. A amniofusão não é reconhecida como uma terapêutica adequada, mas hacemos alguma situação de utilizar uma ingestão de líquido amniótico a 37 graus para criar uma película de líquido para ser melhor uma avaliação morfológica. E sempre perguntar ao paciente se está em uso de anti-inflamatório não esteroide. E desenvolvemos um trabalho em Ribeirão Preto, em 1996, onde a madre se queda em um banho, sentada ou em pé até o pescoço, a uma temperatura de 32 a 34 graus, e em seguida 30 por 30 e 40 minutos, e isso aumenta a quantidade de líquido amniótico. Isso foi um trabalho publicado em 95 no Obstétrica Ginecológico por Thompson, e nós fizemos esse trabalho, nós publicamos em 96, mostrando que havia um aumento significativo do ILA, depois de 40 minutos que ela queda dentro de uma banheira, de um banho a 32, 34 graus. Fizemos 3 trabalhos, que publicamos 3 trabalhos. Um trabalho, quanto tempo é necessário quedar na banheira. Fizemos 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos até 2 horas. De 35 até 45 minutos é necessário. E quanto tempo mantém a quantidade de líquido desarrollado? 24 horas fica o líquido desarrollado. Como poderia se explicar esse fato? Nós
há trabalho desenvolvido pela NASA, onde mostra que quando nós estamos fazendo natação na piscina, nós estamos recebendo uma carga de pressão em todo o nosso corpo. As pacientes embaraçadas, há muito líquido extracelular. Então, é como se ela estivesse fazendo uma pressão em todo o seu corpo, aumentando o líquido extracelular para o intrafascial. Isso aumentaria a carga de líquido amniótico, de líquido amniótico, porque a madre daria mais líquido para o feto. Hicimos também um trabalho mostrando se o ILA era reprodutível. Mira, o ILA, aqui uma avaliação intraobservador, fazia uma medida, depois de 10 minutos outra medida, 10 minutos outra, 10 minutos outra. E havia uma reprodutibilidade intraobservador. E aqui haciendo com diferentes examinadores, também mostrando que há uma reprodutibilidade de ILA. Pero, agora estamos tendo uma situação muito especial. Nós, vendo esse trabalho aqui publicado na Pernatology em 2007, mostra que a comparação da avaliação do ILA quanto a Bolson, mostrando que há o maior número de oldremenias identificada com ILA quando comparada com técnica de Bolson único e conduziu mais intervenções, sem, contudo, melhorar os resultados perinatais. Outro trabalho mostrando que, comparando ILA com Bolson, concluíram que a medida de vertical do Bolson único é melhor escolha, visto que a medida de ILA aumenta o índice de diagnóstico de oldremenia e o nível de indução de trabalho de parto sem melhorar os resultados perinatais. Um outro trabalho muito interessante, pegaram mulheres que iam à cesárea, fazia injeção de azul de Evans, com uma concentração conhecida. Em seguida, essas mulheres faziam uma ressonância magnética, via a quantidade de líquido pela ressonância magnética. E no momento da cesárea, sacava a quantidade de líquido, via quanto havia diluído a concentração do azul de Nilo. Então, teríamos a informação da quantidade de líquido pela ressonância magnética e pela diminuição da concentração do corante. Em seguida, fazia Bolson e ILA, e ficou claro que ILA tanto a ressonância quanto a concentração de líquido tinha resultados similares. Pero, no caso de Bolson e ILA, eles não foram tão reprodutivos. Isso acabamos publicando um trabalho no livro do professor Pastore, que quando nós temos ILA, mostrando oldremenia, nunca confiar em ILA, a ser Bolson sempre. Se temos um ILA de 4 centímetros e um Bolson de 12,5 ou 3 centímetros, isso não é oldremenia. Então, isso permitiu que nós desenvolvesse um projeto de pesquisa, esse é um trabalho de doutorado que vai ser agora publicado, onde temos 121 pacientes. Hacemos Bolson em todas as pacientes, hacemos ILA em todas as pacientes, e todas as áreas evaluadas hacemos 3D, sono AVC. No sono AVC nós temos o volume real de quantidade de líquido. Hacemos o ILA e fazemos Bolson. Eu faço o exame, Hernan faz o exame, eu faço novamente. Vamos evaluar a avaliação intraobservador e interobservador. E isto tem mostrado, aqui está mostrando, sendo o ILA, isso será defendido agora nessa tese, e está mostrando claramente que os bolsones são mais reprodutivos do que o ILA. Então, eu penso que no futuro, na avaliação do líquido amniótico, nós vamos fazer somente Bolson, vamos deixar de fazer o ILA. Graças pela atenção.